Pessoal, como é que vai? Espero que estejam todos bem. Compramos aqui essa roçadeira da Zemax ZT630. Agora a gente vai testar para ver se funciona mesmo, né? Para ficar de dica para vocês. Ela capina, né? É roçadeira, motocultivador, né? Para arar a terra. E a roçadeira dela, ela tem nylon e tem lâmina. Vamos ver se funciona, né? Porque a primeiro ponto parece um pouco frágil, né? A gente que tem um motocultivador, eu tenho um motocultivador aqui que está aqui na carrocinha. É bem potente, é forte, funciona bem, não quebra à toa. Mas agora a gente vai testar essa pecinha, essa maquininha aí, para ver se vai funcionar, ver se vai passar no teste. Eu vou iniciar aqui agora carpindo, né? Capinando aqui em volta, porque uma das minhas vontades era comprar essa peça, essa máquina, para poder capinar em volta das plantas, né? Aqui a gente tem um pezinho de manga aqui, né? Vocês podem ver, pezinho de manga, é uma manga de enxerto, e a gente precisa capinar em volta aqui para o mato não tomar conta e colocar o adubo, né? Já estou aqui com o adubo aqui, que é o esterco da galinha curtido, né? E eu sempre faço isso, a gente sempre capina em volta e joga esse esterco aqui para poder a planta ficar forte, né? E a nossa intenção com essa máquina é poder ter uma facilidade, porque a mão de obra aqui na minha região é muito difícil. Eu estou chamando pelo menos 2 pessoas aqui já uns 2, 3 meses para capinar em volta dessas plantas, né? Pagando a diária, que a gente paga mais ou menos R$70 a diária para a pessoa capinar aqui em volta. Normalmente aqui nessas plantas que eu tenho, ele leva 1 dia e meio mais ou menos para capinar em volta dessas plantas todas. Aí parte do dia eu peço para fazer outra coisa, mas eu não estou conseguindo. Então como a gente não tem costume de trabalhar com enxada, nem tem muito tempo, falei, vou comprar uma máquina dessa para ver se o serviço rende, seja mais rápido para a gente mesmo conseguir fazer, né? Aí vamos testar aí e vamos deixar aí esse vídeo para poder vocês, né, também, se der certo, poder também adquirir essa máquina.
Então, pessoal, aí funciona bem. Capinou, isso aqui é tudo mato solto. Mato solto. Capinou bem, limpa, né? Aqui a gente tem um capim, esse capim que aqui a gente chama de rabo de burro, que é muito duro, né? A raiz muito profunda, mas mesmo assim limpou bem. Só que tem um detalhe muito importante que eu preciso falar para vocês. É uma máquina que você tem que trabalhar, se vocês verem no vídeo, né? Voltar um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que eu trabalho puxando ela, né? Toda máquina a gente tem que aprender a trabalhar. E eu percebi que quando você coloca, você puxa, ela afunda um pouco mais e arranca o mato. Então você tem que trabalhar como se fosse uma enxada mesmo. Ela vai e você puxa, vai e puxa. Posso dizer que é um pouco mais leve do que a enxada, mas também não é mil maravilha como a pessoa pode imaginar, não. Não faz o trabalho sozinho, não. É um trabalhinho, né? Mas a gente que lida com isso sabe que não é fácil. É um pouco melhor do que a enxada, mas não é mil maravilha, não. Você tem que puxar, você tem que fazer o movimento de puxar como se fosse com a enxada mesmo. Movimento de puxar. Mas funciona bem. Tá aí o resultado. Né? Vai funcionando bem. Esse é o primeiro teste com a enxada, né? Que são esse com a enxada. Eu amolei um pouquinho alguns aqui. Não vem nada dizendo para amolar, mas eu vi que estava muito reto. Aí eu peguei em cada três de cada lado, eu amolei um pouquinho para cortar uns matos melhores. No manual não diz muita coisa, não ajuda muito, mas eu molhei para ver se funcionava. Funcionou bem. Aí bem capinadinha, tudo limpo e volta.
Então, pessoal, já fiz aí uma limpeza no pé de manga, tá vendo? Tem algumas manguinhas ainda. Eu já fiz uma limpeza, aqui tá chovendo muito. Tô aproveitando esses 2 dias de sol. Deu 2 dias de sol aqui, tá secando um pouco, para poder limpar essas plantas. Já coloquei o adubo aí em volta. É o esterco da galinha, que eu deixo curtindo ali com algumas folhas, algumas coisas. E uso para as plantas. Aí o pé de manga tá bem bonito. Então, pessoal, vou fazer algumas ressalvas aqui sobre o mini motocultivador, né? Então, algumas coisas é bem complicada, né? Essa alavanquinha, por exemplo, que você aperta para acelerar, é uma alavanca muito frágil. Muito frágil. Uma alavanquinha de brinquedo de criança, tá vendo? Isso é um problema. Já, certamente ela vai dar algum tipo de problema, não vai aguentar, né? Outra ressalva também, por exemplo, essa peça aqui, ó, é uma peça que sustenta, tá vendo? É uma haste que sustenta ali o braço que acopla ali as peças, né? A enxada ou a roçadeira. Essa peça aqui, ela não segura, né? Eu já apertei o parafuso aqui o máximo, mas ela não segura aqui, ó. Ela fica balançando isso aqui. Então eu vou ter que colocar aqui uma bucha aqui de preenchimento por dentro, tirar, botar uma bucha de preenchimento para conseguir firmar isso, para quando eu arrochar o parafuso isso aqui firmar, né? Porque não firmou não. Esse é alguns dos problemas que eu tenho visto até o momento. Outro problema é o seguinte, ele vem desmontado, vem com algumas pecinhas só montadas e os parafusos vêm frouxo, tudo frouxo. Você tem que revisar todo. Até as rodinhas aqui, ó, eu tive que revisar para poder não perder parafuso. Porque eu já vi alguns vídeos aí do pessoal falando que perdeu o parafuso. Todos os parafusos vêm com arruela de pressão, né? Então se você apertar direitinho, eu acredito que não tenha problema, mas você tem que revisar todos. Eu revisei, mas mesmo assim achei mais parafuso aqui frouxo. E já reapertei aqui, né? Mas é uma coisa que tem que ficar atento. E uma outra questão também é esse guidão, né? Pra mim tá um pouco baixo. Eu não consigo. Pra mim tinha que ser algo com uma regulagem. Eu botei na regulagem aqui mais alta já, para ele ficar mais alto, mas mesmo assim é um pouco baixo para mim. Não tá agradável para trabalhar não. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, balançando aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu balanço aqui, o tubo tá solto. Onde era para prender, para ficar firme, tá solto. Nós vamos resolver isso aí e vamos continuar os testes aí para ver se vai funcionar. Funcionar tá funcionando, né? Vamos ver se ele é forte o suficiente para aguentar o trampo aí do trabalho no mato.
Então, pessoal, coloquei a lâmina aqui, como vocês viram aí no vídeo, e funcionou muito bem. Melhor do que eu imaginava, né? O arco dele, quando a gente balança a lâmina para o lado do outro, é menor do que uma máquina costal, mas em compensação você não carrega peso, né? Se balança o guidãozinho para um lado e para o outro aqui, ó, o arco é um pouco menor, mas o pneuzinho funciona muito bem. Eu coloquei aqui na grama aqui, coloquei no mato um pouquinho mais alto lá no fundo, aquele mato um pouquinho mais alto. Onde tem muito buraco atrapalha um pouquinho, mas nada também é absurdo. Mas só o fato de você não ficar com a máquina nas costas o tempo todo, pesada, vale muito a pena. Na enxadinha funcionou bem, limpei os pezinhos das árvores pequenas aqui para poder botar adubo, funcionou bem, capinou, né? Com um pouquinho de dificuldade onde está muito duro, né? Mas no manual também vem escrito que não é para piso solo muito duro, né? Mais para horta, para esse tipo de trabalho. E ele capinou bem e na roçadeira funcionou muito bem. O motor me surpreendeu, o motor é muito bom. Além de montar e funcionar rápido, bem, fácil, me surpreendeu porque ele é forte. Na roçadeira ele funcionou muito bem. E só o consumo dele que eu acho um pouco alto. Porque eu tenho um motocultivador aqui da Buffalo, eu boto gasolina nele, boto 2 litros e esqueço. Rodo tudo, rodo na carrocinha, rodo tudo. Mas ele, eu já botei aqui 1,5 litro. Limpei, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arvorezinhas. 8 arvorezinhas e rocei esse pedacinho. Foi 1,5 litro de gasolina, né? Mas para a gente que está sem mão de obra para trabalhar aqui na roça, né? E a gente quer um pouco mais de conforto, um pouco mais de facilidade aqui no trabalho, porque é duro, valeu muito a pena. Principalmente pessoas que têm uma certa idade já, que não pode ficar muito peso nas costas, pode comprar, que vai roçar o gramado, vai roçar o mato sem pegar peso, com facilidade. Na minha opinião está aprovado. Tem que fazer algumas melhorias ainda, claro. Tem que fazer melhoria, tem que melhorar algumas coisas, algumas peças que são frágeis, alguns parafusos, né? Mas isso a gente deixa lá nas reclamações para poder eles irem acertando isso, né? E na minha opinião foi bom. Eu vou deixar o modelo aí, tudo na descrição. O modelo que eu comprei, onde que eu comprei. Quem quiser adquirir também, eu aconselho, que funcionou bem.